Bem, né, vamos começar aqui essa aula sobre estudo de fração. Então, vamos destacar aqui algumas questões interessantes. Vamos aqui. Então, a primeira parte aqui, ó, tratando sobre a questão, uma definição, né, bem interessante sobre fração. Fração é a parte do inteiro, né, do todo. Então, vamos imaginar aí essa barra de chocolate, né? Imagina aí essa barra de chocolate, né, como um pedaço inteiro, né? E aí, a partir desse pedaço inteiro, a gente vai entendendo o conceito de fração, né? De fração, que é a parte do inteiro, né? Do todo, desse pedaço maior aqui do chocolate, né? Olha, esse pedaço desse chocolate. E aqui eu coloquei o inteiro, né? Ó, embora seja aqui já separado, mas para representar o inteiro, 4 por 4. Como ele, vamos dividir em 4 partes, e aqui eu dividi na primeira parte aqui, ó, essa primeira parte. A primeira parte é um quarto, né? Se eu dividir em 4 partes iguais, essa parte aqui, ela vai me dar cada pedaço, né? Cada pedaço um quarto, né? O chocolate eu dividi em 4 partes. Aí isso me dá a ideia de fração, é a parte do inteiro. Então, peguei o inteiro e fracionei em partes. Eu dividi a parte inteira do chocolate em 4 partes. Então, cada parte é um quarto, um quarto, um quarto, um quarto. Quando eu somo esses 4, um quarto vai dar 4/4. Então, fração é exatamente isso. Vejamos outros exemplos aqui. Por exemplo, retângulo maior, nós temos aqui, ó, nesse retângulo, representa uma unidade que foi dividida em 4 partes iguais. Ó. Então, da mesma forma, seguindo o mesmo exemplo aí, ó, nós temos aqui ó, um quarto, dividido em 4 partes, né? Outro quarto, outro quarto, né? E outro quarto. E assim por diante. Só que aqui, ó, representa a parte vermelha de um quarto. Então, lê-se um quarto. Da mesma forma como o outro exemplo da barra de chocolate, certo? Agora, para o círculo aqui, representa a unidade que foi dividida, eu dividi esse círculo em 6 partes iguais. Então, vai ficar como aqui, ó. Então, aqui vai ficar, se foi dividido em 6 partes iguais, um sexto, ó. Um sexto, um sexto, um sexto, um sexto, e aqui também um sexto. Então, essa é a ideia de fração. Importante, né, entender os elementos, né, o numerador e o denominador, que são termos, né, da fração. Bem elementar, mas o número que fica em cima é o numerador, não vamos ter mais dúvida. E o número que fica embaixo é o denominador, ok? Ó, numerador, denominador. Então, fração é isso, é a parte do inteiro. Vamos adiante. A ideia de número fracionário, como a gente já está discutindo aqui, certo? De modo geral, isso que nós acabamos de ver nesses exemplos, né? Nós podemos dizer que dois números, um número A, que eu vou chamar de numerador, e um número B de denominador. O B ele tem que ser diferente de zero. O B ele não pode ser zero, senão vai deixar de ser uma fração. Quando escrito na forma, é A sobre B, representa uma fração em que o B é o denominador, indica as partes iguais, né, em que a unidade, o inteiro foi dividido. E o numerador indica as partes que foram tomadas, quantas partes essas foram tomadas, foram recebidas, consideradas, certo? Então, o numerador indica a parte que foi tomada, recebida, e o denominador indica as partes da qual o inteiro foi dividido em partes iguais. Então, é por isso que a fração é a parte do inteiro, do todo, ok? Tá claro, né?
Leitura. Como é que lemos as frações? Vamos ler aqui, ó. Quanto ao denominador é menor do que 10, quando o denominador é menor do que 10, a gente lê da seguinte forma. Por exemplo, 2, a gente no denominador, meio. O 3, ó, terço. Por exemplo, 2 terços, 1 terço, 4, quarto. E o 5, ó, quinto. E assim por diante, ó, 6, sexto. E dessa forma, 7, sétimo. 8, oitavo. E 9, nono. Depois do 10 é que a gente vai utilizar outro termo que nós vamos ver aqui. Ó. Por exemplo, para esse termo que nós vamos ver, quando o denominador é menor do que 10, nós temos 2 terços. Lê-se 2 terços. Aqui 1 sexto, ó, 1 sobre 6. Então, lê dessa forma, 1 sexto, e assim por diante. Agora, quando o denominador é uma potência de 10, certo? Olha, potência de 10, vejamos aqui, ó, o denominador é 10, décimo, lê. 100, centésimos, mil, milésimo. Veja esse exemplo. Eu tenho aí 3 décimos. Se eu fosse 3 centésimo, então estaria assim, lê-se 3 décimos, e assim por diante. Nos demais casos, certo, lê-se o numerador, em seguida o denominador acrescido da palavra avos. Avos significa divisão em partes iguais. Veja esse exemplo. Eu tenho aqui, ó, 13 sobre 30. Como é que se lê? Ó? 13 30 avos. Ok? Vamos adiante. Vamos ver aqui alguns tipos de fração. Fração própria. Quando uma fração ela é própria? Uma fração própria é aquela em que o numerador, certo? Ele é menor do que o denominador. Veja os exemplos aí. Aqui o numerador, denominador. O numerador ele é menor do que o denominador. Então, aqui nós estamos diante de uma fração própria. Aqui, ó, numerador 5, o denominador 7. O numerador é menor do que o denominador. Estamos diante de uma fração própria. E segue o outro exemplo, 8 sobre 9. 8 nono, né? O numerador é menor do que o denominador. Então, quando você tem um numerador menor do que o denominador, você está dentro de uma fração própria. Não esqueça. Fração imprópria. A fração ela é imprópria quando o numerador ele é maior do que o denominador. Veja os exemplos aqui, ó. 5 é o numerador maior do que o denominador 3. Exemplo B, ó, o numerador 9 é maior do que o denominador 7. O numerador 7 é maior do que o denominador 4. Então, estamos diante de exemplo de fração imprópria. Fração aparente. Uma fração ela é aparente. Quando é que ela é aparente? Quando o numerador ele é múltiplo do denominador. A gente já estudou os múltiplos, né? Por exemplo, aqui, ó, o 4 ele é múltiplo de 4. Então, deu exatamente 1. 9, ó, 9 por 3, ó, dá 3. Então, quando aparecer essas situações, o numerador for múltiplo do denominador, nós estamos diante de uma fração aparente. Ok? A fração mista. Quando é que eu vou identificar uma fração mista? Muito simples. Ó. Numa fração mista, mista está dizendo misturado, né? Olha. Tem um número inteiro e tem uma parte fracionária. Né? Olha. Nós temos aqui um número inteiro. Vamos pegar aqui só para marcar aqui. Ó. Nós temos um número inteiro e uma parte fracionária. Bem simples, né? Olha, número inteiro aqui, ó. Então, basta você pegar esse número inteiro e multiplicar pelo denominador. 4, 1 vezes 4 é 4, mais 3, ó, nós temos, transforma a fração mista numa fração imprópria, numerador sobre o denominador. Uma fração imprópria, o numerador é maior do que o denominador. Aqui nesse outro exemplo é o mesmo jeito, a parte inteira, 2, e a parte fracionária. Então, só multiplicar aqui ó, a parte inteira pelo denominador e somar com o numerador. Então, está aqui outra fração imprópria. O numerador é maior do que o denominador. Tá claro, né? Então, você vai ler da seguinte forma. 1 inteiro ó, e 3 quartos. 2 inteiros e 1 quinto.
ok? É claro, né? Fração mista. Vamos exercitar também. Fração equivalente. Quando é que é uma fração equivalente? Frações equivalentes. Ó. Quando é que nós temos duas frações equivalentes? Ó? São aquelas que representam a mesma parte do inteiro. Vamos entender isso. Eu tenho aqui, ó, 2 terços. Se eu multiplicar aqui, por exemplo, ó, por 2, só para um x aqui, ó, por 2, tanto o numerador quanto o denominador, ó, 2 vezes 2, ó, 4. Tá vendo? É equivalente. 2 vezes 3, 6, ó, equivalente. E assim por diante. No caso aqui, para chegar ao 6, seria o 3. Ó, 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. Seria equivalente. E assim por diante. Então, vão representar a mesma parte do inteiro. E o símbolo da equivalente, fração equivalente, é esse tiozinho aqui, ó. Certo? Um do lado aqui, ó. Uma onda assim. Sinal de equivalência. Certo? Simplificação de fração. Muito importante a simplificação de fração. Então, simplificar uma fração significa obter uma fração equivalente com termos menores do que os iniciais. Vejamos esse exemplo aqui. Ó. Eu tenho 5 décimos. Eu quero simplificar esse número. Eu posso simplificar aqui, ó, dividindo por 5. E isso aqui também. Tanto o numerador quanto o denominador ao mesmo tempo. Aí 5 por 5 dá 1. E 10 por 5 vai dar 2. Então, ó, tornou uma fração irredutível. Você não tem mais como você simplificar. Da mesma forma, é isso aqui, ó, simplificando isso aqui, ó, dividindo por 2, isso aqui também por 2. 2 por 2 dá 1, ó, e 2 por 2, 6 por 2 dá 3, ó, dá 1 terço. Não tem mais como simplificar, fica irredutível. Da mesma forma, isso aqui, ó, por 2 e por 2 tem que ser ao mesmo tempo, numerador e denominador. 8 por 2 dá 4, ó. 10 por 2 vai dar 5, então fica 5 quinto. Então é dessa forma que você simplifica, tá certo? Simplificação de frações. Frações irredutíveis. Quando é que eu vou ter uma fração irredutível? Quando, ó, são aquelas que não podem mais ser simplificadas. Exemplo, ó, eu tenho as 5 oitavos. Não tem mais como. Se eu botar aqui um 2, 5 por 2 vai dar 2,5. 4 por 2 vai dar 4. Então não vai dar, não dá para simplificar. Tem que ser um número que divide tanto o numerador quanto o denominador ao mesmo tempo. Então aqui é uma fração irredutível. Não tem mais como você simplificar. Fica assim mesmo. 3 sétimos também está irredutível. Não tem mais como você simplificar. 11 sobre 8 também está irredutível. Certo? Então, uma fração ela é irredutível quando você não tem mais como simplificá-la. Tá certo? Bem simples. Comparação de frações. Comparar frações é bem simples. Certo? Olha, comparar duas frações significa estabelecer uma relação de igualdade ou de desigualdade entre elas. Vamos observar dois casos. Primeiro caso aqui, ó. Se duas frações têm o mesmo denominador, a maior é aquela que tem o maior numerador. Entendeu? Então veja aqui o exemplo. Eu tenho aqui, ó, qual fração é maior? Qual dessas duas frações aqui é maior? 3 sétimos, 3 sétimos, ou essa daqui é maior? Então, um detalhe, ó. Primeiro caso, ó, se duas frações têm o mesmo denominador, a maior é aquela que tem o maior numerador. Então, logo de cara aqui, ó, se os denominadores são iguais, então eu vou observar agora o numerador. Se o numerador aqui, ó, ele é maior do que isso, então a maior é essa. Então, a maior que tem o maior numerador, ó, essa daqui. Então, 5 sétimos é maior do que 3 sétimos. Por quê? Porque o numerador é maior. Isso quando os denominadores forem iguais. Fácil, não é não? Agora, quando os denominadores forem iguais, aí você tem que reduzir ao mesmo denominador, certo? No caso, os denominadores são diferentes aqui, ó. Qual fração é maior, 2 quintos ou 5 sétimos? Então, como os denominadores são diferentes,
nós vamos reduzir ao mesmo denominador. Como é que a gente reduz? Vamos tirar o MMC, ó, de 5 e 7. Fazer aqui, ó. 5 vai por 5, vai dar 1. 7, você repete, ó. 7 por 7 vai dar 1, dá 1. Quando chega na unidade, termina. Então, 5 vezes 7, ó. 5 vezes 7 vai dar 35, certo? Então, já está aqui a continha. Reduzindo o mesmo denominador, reduzir o mesmo denominador, certo? Então, vou colocar aqui, ó. 35 é 35 dividido por 5. 35 vai dar 7. 7 vezes 2, ó, vai dar 14, ó, certo? Aí 35 por 7 dá 5. 5 vezes 5, ó, 35 dividido por 7, certo? Aqui, ó, 35 por 7 vai dar 5. 5 vezes 5, 25, tá certo? Então, ó, transformei no mesmo denominador, ó, e depois de transformar no mesmo denominador, vou observar quem é o numerador, quem é o maior. No caso aqui, o 25. Então, conclui-se que 2 quintos é menor do que 5 sétimos. Né? Então, a maior é essa daqui. Ó. Ok? Então, tá fácil, né? É só revisar. Veja essa aula quantas vezes for necessário. E até o nosso próximo encontro aqui para mais uma aula. Ok? Então, até breve.